E se eu te dissesse que a anestesia pode ser feita de um jeito que realmente protege o seu corpo? E que a maioria das pessoas nunca ouviu falar sobre isso? A verdade é que a anestesia não é só sobre o momento em que você dorme e acorda. Existe um conceito novo e transformador, chamado anestesia saudável. E o que ele faz é mudar completamente a maneira como seu corpo vive o processo cirúrgico do início ao fim. Muita gente encara a anestesia com medo, e não é difícil de entender o porquê. A ideia de dormir enquanto uma equipe trabalha em você soa assustadora. Você não tem controle e não sabe o que está acontecendo lá dentro. Alguns acordam com enjoo, outros com dor, alguns com confusão mental. Tudo isso gera desconfiança, ansiedade e até trauma. Mas e se eu te contar que a anestesia não precisa ser assim? Que existe um jeito de fazer o seu corpo e a mente reagirem melhor, com menos efeitos colaterais, mais segurança e uma recuperação muito mais rápida. Antes de qualquer cirurgia, o corpo é como um sistema de espera. Cada detalhe conta: o sono da véspera, o que você comeu, o seu nível de estresse, até quanto você se movimentou nos dias anteriores. Tudo isso influencia como o organismo vai lidar com o anestésico e como ele vai se recuperar. Só que quase ninguém fala sobre isso. O foco, na maioria dos hospitais, é no procedimento em si, o bisturi, a sala cirúrgica, o resultado imediato. Mas o corpo humano não funciona no modo desligar e ligar. Ele precisa de um preparo, e é por isso que a anestesia saudável começa antes mesmo da cirurgia. Pensa no corpo como um carro que vai cruzar uma serra longa. Se você não calibrar os pneus, checar o motor, abastecer bem, a viagem vira um risco. É o mesmo que acontece com a anestesia. Um corpo cansado, inflamado, estressado é mais instável. E quanto mais instável, maior o risco de complicações. Por isso, essa nova abordagem não é sobre qual remédio usar, é sobre como preparar o organismo para reagir com equilíbrio, estabilidade e segurança. Eu vou te contar a história da Ana. Ela tinha 48 anos, estava prestes a fazer uma cirurgia ortopédica, simples, mas carregava um medo enorme. Sofria de insônia, pressão alta e ansiedade. A cada conversa com o médico, o coração dela disparava. A equipe que aplicou o conceito de anestesia saudável fez algo diferente. Começou o cuidado umas semanas antes, ajustar a alimentação, reduziram o café, orientaram sobre respiração e sono. No dia da cirurgia, a pressão dela estava controlada, o corpo descansado e a mente tranquila. A anestesia correu sem intercorrências. Quando acordou, nada de enjoo, nada de confusão mental. E o mais impressionante, 2 dias depois, ela já caminhava pelo corredor dos hospitais, sorrindo. Essa história não é exceção. É resultado direto de uma filosofia que trata o corpo inteiro e não só o procedimento. Durante a cirurgia, a equipe atua como maestro. Cada parâmetro, respiração, pressão, batimentos, temperatura, precisa estar em harmonia. A anestesia saudável depende de precisão e sensibilidade. O anestesista não apenas aplica remédios, medicações, drogas anestésicas. Ele escuta o corpo em tempo real. Faz microajustes, evita sobrecarga, é como pilotar um avião em meio às nuvens. A tecnologia ajuda, mas a percepção humana que garante um voo seguro. E aí que a anestesia saudável continua atuando. Estratégias simples como reidratar corretamente, caminhar cedo, respirar fundo, se alimentar de uma forma leve e nutritiva, aceleram a recuperação e reduzem drasticamente o risco de complicações. O corpo é inteligente, mas ele precisa de condições para reagir bem. Quando a anestesia é feita com respeito ao ritmo biológico, o sistema nervoso sofre menos, o fígado e os rins trabalham melhor, o coração mantém estabilidade. É ciência pura e também humanidade aplicada à medicina. Muita gente acha que a anestesia é só técnica, mas é mais do que isso. É confiança, cuidado, escuta. O anestesista é o único médico que está com você o tempo todo enquanto você dorme.
Ele monitora cada segundo, ajusta cada variação, garante que você não sinta dor e que o seu corpo continue funcionando de forma equilibrada. Só que quando essa presença é combinada com preparo e recuperação guiada, o resultado muda completamente. Pensa num atleta de alta performance. Ele não se prepara só no dia da competição, né? Ele dorme bem, se alimenta bem, aquece, treina o corpo, treina a mente. A anestesia saudável segue a mesma lógica. O paciente que chega preparado, bem orientado, apoiado, tem um desempenho cirúrgico muito melhor. O corte cicatriza mais rápido, a imunidade se mantém, o humor melhora, o medo dá lugar à confiança. Mas o maior obstáculo ainda é cultural. O sistema de saúde acostumou o paciente a ser passivo. Ele chega, assina o papel, deita, espera, acorda. Só que o verdadeiro poder está antes disso. Quando você entende o que está acontecendo no seu corpo, quando participa do processo e se prepara, você se torna parte ativa da sua própria segurança. Isso é medicina moderna. Isso é cuidado de verdade. E eu sei que talvez você esteja pensando, mas será que isso funciona para qualquer tipo de cirurgia? Sim, funciona. Desde procedimentos pequenos até grandes intervenções. Os princípios são os mesmos: reduzir o estresse, otimizar o corpo, manter a vigilância durante todo o processo. É um ciclo. O que começa no preparo se reflete no resultado final. O mais bonito é ver a transformação de quem passa por isso. Pessoas que antes tinham medo, agora entram na sala de cirurgia com serenidade. Pacientes que antes demoravam semanas para se recuperar, hoje voltam à rotina em dias. A diferença não está só nos medicamentos, mas na filosofia por trás da anestesia. Tratar o corpo como um todo, respeitar o tempo dele e guiar o processo com empatia. No fundo, a anestesia saudável é sobre devolver o protagonismo ao paciente. É sobre mostrar que dormir para uma cirurgia não é o mesmo que se desligar do próprio corpo. É, na verdade, um ato de confiança. E confiança se constrói com preparo, com clareza e cuidado real. Se você vai passar por uma cirurgia, lembre-se disso. O resultado não depende só da habilidade do cirurgião, mas também do que acontece antes, durante e depois. Pequenas mudanças na sua rotina, uma conversa aberta com o anestesista, um sono bem dormido, uma respiração profunda antes de entrar na sala, tudo isso conta. Então, da próxima vez que alguém te disser que a anestesia é apenas um sono superficial, você já sabe a verdade. Ela pode ser mais do que isso. Pode ser uma ferramenta de saúde, de proteção, de equilíbrio. Pode ser o ponto de partida para um novo tipo de cuidado. Mais humano, mais consciente e sim, mais saudável. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre anestesia saudável, compartilhe. Pode ser que alguém que você ama esteja prestes a passar por uma cirurgia e ainda não saiba que existe um jeito melhor de viver esse momento.